Hoje é o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Aproveitamos a data para falar sobre a importância desse setor para a economia do país e sobre os desafios enfrentados por quem decide empreender. Esses negócios são responsáveis por 30% do PIB nacional. Não é só esse número que impressiona. Vamos ver alguns dados do Sebrae. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões de pequenos negócios, metade deles na região sudeste. O setor de serviços é o principal, com mais de 10 milhões de empresas. No comércio, são quase 7 milhões e na indústria, quase 2 milhões. Dois setores estão crescendo: a construção civil, que já tem 1,5 milhão de micro e pequenos empresários, e o agronegócio, que registra 124 mil empreendedores. Com a gente, o professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP, Edson Barbeiro, a diretora de Pesquisa e Relações Governamentais da Aliança Empreendedora, Mariana Rodrigues, e o gerente de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional, André Spínola. Prazer recebê-los aqui hoje. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Vou falar aqui mais uns dados para termos uma ideia da dimensão desse setor. Por 4 anos consecutivos, o número de micro e pequenas empresas criadas superou a marca de 3 milhões de empresas. É muita coisa, não é verdade? O que explica um resultado como esse, Mariana? Bom, a gente está vindo de um período de muitas mudanças, né? Acho que a economia, o Brasil passou aí por inúmeras questões com pandemia, o cenário econômico mudando, as pessoas começaram a buscar diferentes formas de gerar sua renda, de crescer, de ter sua satisfação profissional. Eu acho que tem uma série de questões de cenário econômico mesmo, mas também das questões que foram sendo trabalhadas para que o empreendedorismo fosse mais facilitado por aqui. Tem-se um empreendedorismo que começa porque a pessoa foi levada para aquilo, mas também tem-se buscado melhorar, né, o cenário para esse empreendedor crescer, com as leis, com algumas facilidades. Então, acho que estamos mais de olho na temática também. Acho que é importante esse ponto que a Mariana colocou, que é a importância de diferenciar, não é aquele que se planeja para empreender da pessoa que buscou isso por falta de emprego, não é, professor? Acho que há muitos motivos que levam ao crescimento, que você mostrou dos números. Eu acho que há uma parte que é devida a um movimento mais amplo, um movimento cultural, inclusive que não é somente do Brasil, que se refere à relevância que a sociedade passou a dar ao empreendedorismo como um todo, às pessoas empreendedoras. Também esse movimento econômico dos serviços, né? Isso que a gente tem uma economia muito mais de serviços, o que significa de barreiras de entrada menores do que as indústrias, também provoca um aumento do empreendedorismo. E o mundo da tecnologia, né? A tecnologia cada vez mais permite, digamos assim, que um pequeno empreendedor possa desenvolver o software, possa ter acesso à chamada computação na nuvem. E, de fato, como você menciona, dessas duas grandes tipologias, né, isso que também, infelizmente, tem alguma carga de, vamos chamar assim, de notícias não tão positivas, que é o empreendedorismo devido ao desemprego bastante presente no Brasil, um desemprego estrutural. E, André, você pode definir para nós o conceito, quando falamos micro e pequenas empresas, do que estamos falando? No Brasil, complementando um pouco aí o que os colegas de painel falaram, a gente tem um arcabouço legal que é muito amistoso para a pequena empresa. Muitos desses 3 milhões de empresas que abrem todo ano no Brasil, nos últimos anos, é por força de uma legislação que criou o MEI, Microempreendedor Individual, que está dentro da Lei Geral da Pequena Empresa, que traz esse conceito do que é ser micro e pequena empresa. Então, em linhas bem gerais, a gente tem um conceito que tem a ver com o faturamento bruto das empresas. Até R$ 480 mil por ano de faturamento é uma microempresa. E até R$ 4 milhões e 800 mil por ano de faturamento é uma empresa de pequeno porte. E antes disso vem o MEI, que é aquele que fatura até R$ 81 mil por ano, que é um formato para propiciar um empreendedorismo de entrada rápido, sem burocracia para abrir, sabe, uma empresa online, sem custo, na hora, tomando um pequeno cuidado ali com as posturas do município. Onde você tem uma empresa aberta, um CNPJ, e consegue fazer o uso disso, consegue mostrar mais solidez e tal. Então, esse é o conceito, né? Resumindo muito, esse é o conceito do que é microempresa, pequena empresa e MEI. Você falou um pouquinho, Mariana, eu queria que você estendesse um pouquinho mais nessa questão da motivação que leva uma pessoa. 6 em cada 10 brasileiros sonham em empreender. São muitos os motivos que levam para isso, né? Acho que uma questão delas é ver uma saída, uma outra forma de dar vazão ali para uma nova ideia.
Então, acho que uma das motivações está no próprio desejo de tirar do papel uma ideia, de crescer ali, mas também de gerar sua renda de uma outra forma, né? Porque a gente está num cenário aí de empreendedorismo que às vezes acontece muito por necessidade. Então, mas isso não quer dizer que o empreendedor não vá conseguir, porque começou por necessidade, crescer ou fazer com que aquilo vire a sua principal fonte de renda, né? Outro dado interessante é que mais de 50% das pessoas na favela sonham em ter seu próprio negócio. Isso é um dado da Data Favela, que mostra que as pessoas querem sim estar mostrando a sua potência, mostrando novas formas de trabalhar. Eu acho que vem um pouco disso também. A movimentação aí na economia está clara aí pelos números, não é? Então, nós já falamos aqui, 30% do PIB, né? As empresas são responsáveis, micro e pequenas empresas, 99% são pequenos negócios. Fora esse papel aí dessa movimentação econômica, há um papel social também, professor. Não tenha dúvida, a gente sempre quando fala de empreendedorismo, da pessoa empreendedora, do empreendedor, da empreendedora, nós falamos no aspecto econômico, né? Mas há muito mais do que isso. Acho que tem um aspecto de natureza pessoal, né? O caminho do empreendedorismo é um caminho em que as pessoas buscam realização ou autorrealização, a busca por solução de problemas na sociedade, que a gente chama de propósitos. O empreendedor, a pequena empresa, provoca uma possibilidade de equilíbrio na sociedade bastante bom. Uma sociedade apenas formada por grandes empresas, grandes conglomerados, seria também uma sociedade com excessiva concentração de renda, seria também uma sociedade com desequilíbrios regionais, porque, em geral, as grandes empresas têm suas sedes nas grandes cidades, etc. E que pode, então, também empregar pessoas locais, pessoas que talvez não tivessem, infelizmente, espaço nas grandes empresas. Então, é muito importante que um país, uma sociedade, cultive a pequena empresa, que tenha o pequeno negócio como uma importante fonte de riqueza e de bem-estar da sociedade. André, sobre esse ponto aí que o professor chama a atenção de oferecer oportunidade a pessoas que não teriam nas grandes empresas, isso vem acontecendo com frequência? Qual que é o panorama no país? E o Brasil é um país que tem uma cultura empreendedora já enraizada. 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com empreendedorismo. 42 milhões têm uma empresa hoje ou estão em processo de abrir uma empresa, amadurecendo uma ideia e tomando providências. E 51 milhões pretendem tomar alguma providência para abrir alguma empresa no futuro próximo. E a pequena empresa é essa que descentraliza, pensa numa cidade pequena, pensa em padarias, mercearias, salão de beleza, oficina, borracharia, a loja de material de construção, de imóveis, isso é tudo pequenininho. Pensa na grande cidade, você andando na rua, faz um exercício, você anda na rua, com quantas empresas você vai cruzar. E para fechar, a pequena empresa que oferece menores barreiras para a empregabilidade, para oferecer primeiro emprego para jovem, para ter menos restrições na hora de analisar um currículo, de ser mais relacional. A pequena empresa é o esteio da ocupação no Brasil e da formação de uma grande classe média. Então, só o último dado que eu quero trazer aqui é que historicamente já tem sido assim, mas nos meses pós-pandemia, nos últimos 12 meses, pelo menos, a gente tem visto a pequena empresa gerar 70% a 80% do saldo de empregos todo mês, tendo mês que já gerou 90%. E a gente vê muito claramente também, em alguns meses, grande empresa mandando gente embora, o saldo, e pequena empresa contratando gente. Agora, a gente se pergunta se também é preciso um perfil para empreender, porque uma coisa é sonhar, a outra é ter as ferramentas para isso. E ter um perfil é uma questão importante? Muito legal isso que o André trouxe. Eu estava aqui pensando enquanto ouvia, né? Essa imagem que talvez as pessoas tenham do empreendedor, né? Uma imagem talvez muito única daquele empreendedor ali na capa da revista, de terno, branco, com muito dinheiro. E o que a gente vê hoje é que a imagem do empreendedor não é mais essa, né? Não é só essa. É muito diversa, né? Hoje a maioria que empreende é mulher, é o empreendedorismo negro. Então, a gente já tem uma cara do empreendedorismo diferente, que não está num único lugar. O empreendedorismo ele tem muitas camadas, né? Então, essa questão do perfil empreendedor, a gente tem perfis empreendedores, né? E isso passa muito pelo comportamento empreendedor. Eu acho que falar de perfil empreendedor é falar um pouco do comportamento. Antes de entrar aqui, estava até conversando com o professor, a gente falou, nasce empreendedor?
eu acho que a gente tem ferramentas para se tornar e todo mundo tem. Você não precisa começar um negócio com 100 mil, você consegue começar um negócio, eu conheço inúmeras histórias, eu trabalho com empreendedorismo de base, esse é o trabalho da Aliança Empreendedora, um trabalho numa organização social que trabalha na ponta. Então, a gente conhece muitas histórias de empreendedores que estão ali começando com o que tem, com um pouco, e vai crescendo, e aí ele vai procurar um Sebrae, e então a jornada desse microempreendedor, ela tem muitos pontos, e ela não começa de um ponto único, não é um empreendedor único, sabe? Então, e essa questão também, só para terminar essa fala do perfil, tem muito uma coisa regional no Brasil. A gente está falando de um país muito grande, com empreendedorismos muito diferentes dentro dele também, porque você vai conversar com um empreendedor em Manaus, um empreendedor em São Paulo, ele vai te contar coisas muito diversas. Mas, de modo geral, esse empreendedor ele tem nele uma vontade de fazer, ele faz com o que ele tem, ele é muito resiliente, é um comportamento, ele é muito mão na massa. Então, acho que o perfil empreendedor ele está muito ligado, muito mais às competências que você vai adquirindo e também valorização da sua história. A gente fala muito isso. Empreenda com o que você sabe, valorize o que você traz, quem você conhece, qual a sua rede, né? O empreendedor hoje, para ele conseguir crescer, ele se busca ali, ele tem que se ligar numa rede ali, tem que estar conectado. A gente está falando de um mundo que é tão conectado. O empreendedor é uma figura que tem que estar presente ali, em feiras, se conectando com outros empreendedores. Então, acho que é por aí. Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre empreendedorismo com o professor e coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP, Edson Barbeiro, a diretora de Pesquisa e Relações Governamentais da Aliança Empreendedora, Mariana Rodrigues, e o gerente de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional, André Espínola. Falávamos aqui da importância de ter um perfil para quem deseja empreender, mas não é só isso, sabemos que existem desafios e a pessoa precisa ter consciência disso e decidir seguir por esse caminho, não é? O que vale a pena chamar a atenção, professor? A discussão sobre perfil é importante, as pessoas precisam se autodesenvolver, potencializar seus talentos. Mas também é preciso lembrar que o desenvolvimento de um país mais empreendedor, de uma sociedade em que o empreendedorismo se torna mais central, demanda um conjunto mais amplo, mais complexo de iniciativas e pilares. Então, os aspectos do financiamento de taxa de juros, um aspecto da economia que está sendo bastante abordado no Brasil atualmente, é necessário, sobretudo, uma redução de juros na economia. Além disso, o aspecto da educação empreendedora, o qual estou mais centrado. A gente precisa trazer educação, tanto para as pessoas em geral, para as nossas crianças, no que diz respeito ao tema, então, sobretudo, capacitar para tecnologias, etc. Nós temos outros elementos ligados à pesquisa em desenvolvimento. O grande, digamos assim, motor da inovação é uma sociedade com mais conhecimento, com pesquisa melhor desenvolvida. Entre muitos outros aspectos. A gente precisa um ecossistema empreendedor, não apenas pessoas empreendedoras. Então, vale quem eu sou, mas também vale em que contexto eu estou. Sim. E nessa questão aí de desafios do financiamento, chama a atenção aí a quantidade de pessoas que têm crédito negado nesse setor. Então, apenas 3 de cada 10 empresários que buscam empréstimo têm sucesso. Por que isso acontece num número tão grande assim, André? Isso é uma cultura, a gente tem uma cultura no sistema financeiro nacional de muita exigência, pouquíssimo apetite a risco pelos grandes bancos, muitas restrições pelo lado dos bancos, uma restrição exagerada. E pelo lado dos pequenos negócios também, vamos assumir aqui que os pequenos negócios não primam muito pela organização financeira, uma contabilidade ajustada. Então, você junta essas duas coisas e gera essa falta de sintonia. E aí tem uma coisa interessante para a gente ressaltar aqui, que é um movimento cooperativista de crédito, que tem outro perfil e vem ganhando uma relevância imensa junto a pequenos negócios. 30% do crédito hoje para pequenos negócios vem das cooperativas de crédito, que aí sim tem uma visão muito mais humanizada do que são finanças, do que é colaborar financeiramente
com o país, contribui com o país, tem uma visão de retorno de resultado para os cooperados, não tem uma necessidade de lucro tão insana como o sistema financeiro normal tem, e aí consegue olhar para os pequenos negócios da maneira como eles devem ser olhados. Então, para fechar, tem várias políticas públicas interessantes que estão oferecendo garantias para os bancos em nome do pequeno negócio. Então, não é mais aquela oferta do crédito em si pelos governos. Os governos têm se organizado para fazer funcionar sistemas de garantias. E aí o sistema bancário como um todo acaba emprestando baseado no sistema de garantias. Isso também está melhorando bastante esse cenário de tomada de crédito. Agora, dentro desse processo de organização, existe também a importância de formalizar o negócio, que nem sempre acontece, não é, Mariana? Exatamente. Acho que isso que o André trouxe é um ponto importante. Para conseguir um crédito, você precisa estar formalizado. E esse assunto, às vezes, ainda gera um pouco de medo, e com razão, principalmente para quem é muito pequeno. Será que eu vou dar conta dessa formalização? Será que eu consigo arcar com os custos? Mas, de um modo geral, depois de formalizado, ele consegue ter acesso a crédito, ele consegue melhorar a credibilidade dele com os clientes. São inúmeros benefícios quando se formaliza, mas é compreensível esse olhar atento à formalização. A gente tem falado muito de uma formalização responsável. Hoje, no Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. No ano passado, a gente fez um estudo mais profundo para entender desse número, quem está empreendendo, né? E a gente chegou à conclusão que temos 25 milhões de empreendedores trabalhando na informalidade, sendo uma parte sem nenhum tipo de registro mesmo e outra parte com MEIs muito frágeis. O MEI é a primeira etapa, né? Quando alguém começa a empreender, é a primeira na escadinha. E quando a gente não sabe, quando não está formalizado, as próprias políticas públicas não chegam da forma adequada, porque onde essa pessoa está, o que ela está precisando, que educação empreendedora precisa chegar nela, que crédito, que tipo de crédito precisa chegar nela. Por um outro lado, é realmente uma questão dele entender a importância disso, isso tem que ser feito de uma forma muito responsável. Formalização por formalização, sem ter esse cuidado, também não resolve, né? O professor citou a questão da tecnologia também facilitando a vida desse empreendedor. É imprescindível também o acesso a essa tecnologia, não é? O empreendedorismo no século XXI não se desassocia da tecnologia de alguma maneira. Seja ela na perspectiva dos novos produtos, das novas soluções que esse empreendedor pode ofertar, também na perspectiva dos processos e dos modelos de negócios. Esse é um conceito importantíssimo. Modelo de negócio a gente chama, então, a maneira por meio da qual esse empreendedor, essa empreendedora, né, trata a relação com o mercado. Então, seja lá por meio de plataformas, como a gente conhece, por meio de aplicativos, por meio de as diferentes maneiras de tocar o cliente final por meio da tecnologia. A gente precisa de mais disso. Na perspectiva de mão de obra, falta ainda muito educação para a tecnologia no Brasil, há um grande gap, isso como é chamado, um hiato de presença de pessoas bem formadas na área de tecnologia, tem melhorado, mas precisa ainda muito. Isso significa também pessoas que eventualmente empreendem. E também a contratação de pessoas nesse sentido. Então, é difícil de se chamar hoje uma sociedade empreendedora sem também falar de uma sociedade mais digital, etc. Então, há aí um aspecto importante. Do outro lado, que também essa tecnologia que tem gerado um processo de desemprego estrutural, alguma medida, sobretudo no longo prazo, e que também acaba por provocar as pessoas empreenderem. Então, tem vários aspectos para debater a tecnologia aqui. Sim, sem dúvida. Agora, André comentava essa questão da importância da organização, não é? É por isso, essa falta de organização que leva também muitas empresas a fecharem em um curto período? O fato é, as pesquisas que a gente faz mostram o fechamento de empresas. Vamos trabalhar por outro lado. A sobrevivência das empresas ultrapassa 95% com um ano, 85% com 3 anos e 75% com 5 anos. 25% das empresas fecham com até 5 anos de vida. É um número importante? É um número importante. São economias que se vão, mas são ciclos também de um sistema como o nosso, que é um sistema capitalista. Agora, quais são as grandes motivações? O pequeno empreendedor, o grande empreendedor da pequena empresa, vamos chamar assim, o brasileiro, isso está na base do brasileiro todo, ele é razoavelmente desorganizado. Controles, gestão financeira, gestão de pessoas, essa coisa mais chata, entre aspas, o empreendedor relega. Ele quer mais trabalhar no core do negócio dele, na atividade do negócio. Então, ele acaba relegando isso a segundo plano e dá muito errado.
sem controle mínimo, sem uma organização mínima, sem gestão. Isso é um mantra para nós do Sebrae, né? Sem gestão você não avança, sem gestão você fecha mais cedo. A grande empresa consegue esticar pagamento, consegue negociar com fornecedores, consegue mandar nos fornecedores, na verdade, consegue ditar preços para fornecedores, consegue mandar embora pessoas aos montes muito rapidamente, se ajustar. A pequena empresa não. A pequena empresa, então, ela sofre quando a economia não está legal, ela é a primeira a sofrer. Quando a economia está boa, ela é a primeira a responder. Então, são esses dois olhares que a gente tem que ter aí para essa taxa de mortalidade, para essa taxa de sobrevivência. Vamos aproveitar para conhecer agora a Regina Cláudia. Em 2018, ela decidiu começar um negócio próprio e aproveitou a sua experiência com cabelo afro para se tornar transista. Eu exteriorizo as minhas habilidades, eu falo desse símbolo de resistência que são as tranças, com a oportunidade de um trabalho com resultados financeiros e, em contrapartida, levando o embelezamento, trabalhando a autoestima. As principais dificuldades é ainda não ter o espaço próprio, é falar do tempo necessário para confeccionar esse penteado, a duração, manutenção, o valor do serviço, desmistificar o uso das tranças são uma das principais dificuldades. Os pontos positivos é justamente fazer o que eu amo, é falar sobre esse legado e obter um sorriso do cliente após o término de um trabalho. É bem para ilustrar o exemplo, né? Como você comentou, Mariana, de aproveitar algo que a pessoa já conhece, domina, como um primeiro passo para empreender. Exatamente. Acho importante, né, que veio o vídeo de uma mulher. Acho que uma coisa legal é a gente olhar também para o empreendedorismo dentro das suas várias nuances e perfis, inclusive falando sobre isso. Temos desafios e barreiras para quando é uma mulher, para quando é uma pessoa negra, então, com algum tipo de algum PCD. Então, existe hoje uma rede muito forte para conseguir trazer quem trata desses assuntos para perto do empreendedor. O professor comentou aqui sobre o ecossistema e eu acho muito importante que a minha palavra final traga um pouco do fortalecimento desse ecossistema. Para a gente conseguir continuar atendendo o microempreendedor na ponta, é uma junção de muitos esforços. É o Sebrae, são as organizações de ponta, são as políticas públicas, o governo que está tentando simplificar, trazer as políticas públicas adequadas, as empresas, a academia. Então, esse ecossistema ele é rico, mas ele precisa estar mais junto para conseguir colocar a lupa nesse empreendedorismo, que tem as suas diferentes pessoas atuando, diferentes histórias. Então, o ecossistema é rico e ele tem que estar unido para esse público que é o colchão da nossa economia. Ele está aqui sustentando muita coisa, emprego, oportunidade, é muito importante. E fico feliz de falar no Dia do Empreendedorismo sobre a importância que isso traz para o Brasil. Palavra final, professor. Adorei o exemplo da maravilhosa empreendedora que vocês trouxeram. Queria destacar, além do ponto que a Mariana tão bem coloca, o aspecto do propósito. Sempre que falamos de empreendedorismo, há um elemento de econômico aqui, né? Vamos buscar dinheiro, vamos buscar lucros, que não há nada demais. Porém, a gente precisa trazer também esse aspecto do empreendedor, da empreendedora, que tem um propósito de resolver uma questão na sua sociedade, na sua comunidade. O desejo legítimo de efetivamente mudar o mundo. Isso provoca um sentido de motivação que é muito importante para a pessoa que empreende. Empreender não é fácil, é difícil. Há inseguranças, há riscos, há obstáculos. Sem esse sentido de propósito firme, essa força interior, é muito difícil. A gente precisa mais deste tipo de exemplo no Brasil, que já é bastante rico nesse aspecto, mas quero destacar esse ponto do propósito. Andressa. Sim, e de políticas públicas para incentivar esse propósito também, sem dúvida. Sem dúvida. André, palavrinha final, rapidamente, por favor. Não tenha a menor sombra de dúvida. Emprego é importantíssimo, emprego é fundamental. A gente chegou outro dia a 100 milhões de ocupações no Brasil, entre emprego, empregados, conta própria e etc. Mas a gente tem que dar parabéns para um país que tem uma população que sonha em empreender. Então, 93 milhões de pessoas, 93 milhões de adultos do Brasil empreendem, estão pensando, estão tomando alguma providência para empreender. Empreender, abrir uma empresa, gerar emprego, forma uma classe média, dar vazão a sonhos das pessoas. A Regina foi um exemplo maravilhoso que vocês trouxeram.
uma empreendedora negra potente, que trabalha com aspectos culturais e formadores da nossa sociedade, o cabelo, a vaidade, a autoestima, enfim, traz isso para um negócio, um propósito. Empreendedorismo é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente, por tantas informações importantes. Até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. André, Mariana. Obrigado. Muito obrigado. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.